Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vento nos Peitos. Estamos aí para mais um vídeo, falar de um assunto muito importante neste vídeo. E falando deste assunto, eu vou entrar aqui nas Escrituras, no livro de Josué, no capítulo 7. O assunto que eu vou tratar neste vídeo é a respeito do pecado e das suas consequências. Quando as consequências do pecado vêm somente sobre aquele que o praticou, é uma coisa. O grande problema é que muitas das vezes as consequências do pecado vêm em cima daquele que o praticou e em cima daqueles que estão ali ao seu redor. Então vamos para o vídeo. Antes do vídeo, roda a vinheta. É isso aí, pessoal. Estamos de volta. E neste vídeo eu vou falar a respeito de Acã. Você não sabe quem é Acã? Pois é, está precisando ler um pouquinho mais as Escrituras, hein? E aqui no livro de Josué, estou com a Bíblia aberta aqui, no livro de Josué, no capítulo 7, fala a respeito de Acã e do pecado que Acã cometeu e que trouxe graves consequências para o povo de Israel, e inclusive para a sua família. Tá certo? Então vamos lá? A história de Acã é um relato importante encontrado ali no livro de Josué. Como eu falei, né, aqui no livro de Josué, no Antigo Testamento da Bíblia. A narrativa aparece no livro de Josué, no capítulo 7, e ilustra, né, ou seja, e mostra a gravidade da desobediência e as consequências do pecado no meio do povo de Israel. Esse episódio ocorreu durante a conquista da terra de Canaã, após os israelitas terem entrado na terra prometida sob a liderança de Josué, sucessor de Moisés. Vamos ao contexto dessa história, para que se possa entender ali essa história. Antes do pecado de Acã, Israel havia acabado de conquistar a poderosa cidade de Jericó. Deus havia dado instruções claras a Josué e ao povo. Tudo o que fosse tomado de Jericó deveria ser consagrado ao Senhor, especificamente o ouro, a prata, o bronze e o ferro deveriam ser levados para o tesouro do Senhor e todo o restante seria destruído. A ordem de Deus foi clara e qualquer desobediência seria uma traição grave. Após a vitória sobre Jericó, Josué e os israelitas se prepararam para atacar a cidade de Ai, uma cidade menor e aparentemente mais fácil de conquistar. Josué enviou espiões para avaliar a cidade, e eles voltaram com um relatório bastante confiante, sugerindo que uma pequena parte do exército seria suficiente para vencer Ai. No entanto, o ataque foi um desastre. Os israelitas foram derrotados e 36 homens morreram. Esse revés foi uma surpresa, especialmente após o sucesso estrondoso em Jericó. Josué ficou assim profundamente abalado com a derrota e se prostrou diante do Senhor, perguntando por que ele havia permitido tal humilhação. Foi então que Deus revelou que havia pecado no acampamento de Israel. Alguém havia transgredido o mandamento e roubado parte dos despojos consagrados de Jericó, trazendo maldição sobre todo o povo de Israel. Então, qual foi o pecado de Acã? Pois é, após a revelação de Deus, Josué seguiu as instruções divinas para identificar o transgressor. Deus orientou Josué a trazer as tribos de Israel à sua presença, e ele indicaria o culpado. A tribo de Judá foi escolhida, depois a família de Zerá, e por fim a família de Carme. Acã, filho de Carme, foi identificado como o culpado. Quando confrontado, Acã confessou o seu pecado. Ele admitiu que, ao ver um belo manto da Babilônia, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro, não resistiu à tentação e escondeu os itens em sua tenda. Esse ato de desobediência não era apenas um roubo material, mas uma transgressão contra a aliança de Deus com Israel, pois aqueles itens
deveriam ter sido consagrados ao Senhor. E quais foram as consequências deste ato de Acã? O pecado de Acã trouxe consequências severas, não apenas para ele, mas para todo o povo de Israel. Deus deixou claro que, enquanto o pecado permanecesse oculto e não fosse tratado, sua presença e favor não estaria mais com eles. A derrota em Ai foi uma manifestação da ira divina diante da desobediência e do quebrantamento da aliança. Após a confissão de Acã, Josué seguiu as ordens de Deus e levou Acã, sua família, seus bens e os itens roubados para o vale de Acor. Lá, Acã e toda a sua família foram apedrejados até a morte, e todos os seus pertences, incluindo os itens roubados, foram queimados. Esse ato serviu como um lembrete solene para o povo de Israel da seriedade do pecado e da necessidade de obediência absoluta às ordens de Deus. Diante deste relato, vamos refletir um pouco. O pecado de Acã ilustra várias verdades importantes. Em primeiro lugar, mostra a gravidade do pecado e as consequências que ele traz, não apenas para o pecador individual, mas também para a comunidade como um todo. A desobediência de Acã resultou na derrota de Israel em Ai e na perda de vidas de 36 homens inocentes. Isso destaca o princípio de solidariedade comunitária, onde o pecado de um pode afetar a muitos. Em segundo lugar, a história enfatiza a santidade de Deus e a necessidade de santidade do seu povo. Deus havia separado Israel como uma nação santa, e qualquer violação da aliança era considerada uma afronta direta à sua santidade. O ato de Acã de tomar o que era consagrado a Deus era uma forma de desprezo à sua autoridade e à sua vontade. Além disso, o relato também aborda o tema do arrependimento e da justiça divina. Embora Acã tenha confessado seu pecado, as consequências da sua transgressão não puderam ser evitadas. O julgamento de Deus sobre Acã e sua família foi severo, mas justo. Segundo os termos de aliança, isso reflete a ideia de que o arrependimento, embora essencial, nem sempre remove as consequências temporárias do pecado. E qual seria a aplicação para nós nos nossos dias atuais? A história de Acã tem lições relevantes para os dias atuais, tanto no contexto pessoal quanto no comunitário. Ela serve como um aviso sobre o poder do pecado oculto. Muitas vezes, podemos acreditar que nossos pecados pessoais não afetam ninguém além de nós mesmos. Mas essa narrativa demonstra que o pecado, mesmo oculto, tem consequências que podem afetar outros à nossa volta. Além disso, ela nos lembra da importância da obediência a Deus e da seriedade com que ele trata o pecado. Em um mundo onde muitas vezes o pecado é minimizado ou justificado, a história de Acã nos chama a rever nossos padrões de obediência e santidade diante de Deus. Por fim, o relato é um convite à reflexão sobre a justiça de Deus. Embora o julgamento de Acã possa parecer duro aos olhos modernos, ele nos desafia a compreender a santidade e a justiça divinas, que exigem obediência e fidelidade. Mesmo no Novo Testamento, somos chamados a viver de acordo com os padrões de Deus, sabendo que o pecado tem consequências, mas também que a graça está disponível para aqueles que buscam perdão e transformação por meio de Cristo. Em resumo, a história de Acã é um lembrete poderoso da seriedade do pecado e da necessidade da obediência e da justiça de Deus. Ela desafia cada um de nós a viver de forma íntegra, consciente de que nossos atos,
mesmo ocultos, têm impacto na comunidade e na nossa relação com Deus. Diante de todo este relato, diante de todo este fato, fica aí um alerta. Procure confessar a Deus os seus pecados. Procure evitar pecar. Porque muitas das vezes alguns fazem algumas coisas graves por aí e ficam bem quietinhos. Ninguém sabe. Seu ministério não sabe, a Irmandade não sabe, sua família não sabe. Mas Deus, Ele nos vê 24 horas por dia. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele conhece o nosso pensamento, o nosso coração. De Deus nada está oculto. Então, peça a misericórdia de Deus. Confesse a Deus pedindo misericórdia. Não oculte nada de Deus. Porque as consequências, como foi aí para Acã e para toda a sua família, e para o povo de Israel, e para 36 homens que perderam a vida por causa da transgressão de um, traz essa reflexão para nós. De Deus nada fica oculto. É como eu sempre falo, inclusive no vídeo anterior, vou ver se eu deixo aqui um card do vídeo anterior, eu falo da misericórdia de Deus, do amor de Deus, da necessidade de se chegar a Deus, se humilhar e pedir misericórdia, porque Ele é misericordioso. Mas quando o homem se cala, achando que o seu pecado está oculto, diante de Deus nada fica oculto. Então esse é o vídeo que eu senti de fazer. Pega aí a sua Bíblia, lê aí no livro de Josué, no capítulo 7. É bom ler a Bíblia sempre, né? Que dentro dessa escritura tem coisas lindas e maravilhosas a respeito do amor e da misericórdia de Deus. Mas também fala do fogo devorador que é Deus. Tá bom? Deus abençoe você que ficou no vídeo até agora. Se gostou do vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, indique esse vídeo, esse canal aí para mais pessoas, para que mais pessoas possam estar aí tendo conhecimento da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, um grande abraço, valeu, falou, fui. Tchau, fiquem com Deus.